Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do ICNF. Informamos, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Muito obrigada. A nossa sessão de hoje tem como tema empresas e biodiversidade, tantas coisas que se podem fazer no Alentejo. E o nosso orador é Nuno Gaspar de Oliveira. O Nuno é biólogo, especializado em ecologia e gestão estratégica, criou o primeiro cargo de gestor de ecossistemas registado em Portugal. CEO e cofundador da consultora NBI, Natural Business Intelligence, uma consultora especializada em biodiversidade, ecossistemas e capital natural. Integra vários grupos de trabalho como Senior Advisor, como o Porto Protocolo e os vinhos do Alentejo. É docente de Economia Natural na pós-graduação do ISEG e DEF em Gestão da Sustentabilidade. Muito obrigada, Nuno, por ter aceito o nosso convite e pode começar a sua apresentação. Obrigada. E vamos a isso, não é? Boa tarde, obrigado pelo convite e pelo desafio, pelo trabalho que têm feito. Tenho visto alguns dos webinars e, de facto, é muito importante haver este trabalho de discussão e disseminação destas matérias. Peço desculpa se ao meio da apresentação espirrar ou tiver que começar, porque eu estou constipadíssimo, mas desta vez não faltei, da outra vez foi um bocadinho mais complicado. É um enorme prazer poder trocar algumas ideias sobre estes temas, porque eles não podiam estar mais na agenda. Todas estas questões ligadas à conservação, à biodiversidade, à maneira como nós... Oi, desculpem. À maneira como nós conseguimos integrar estes temas de ambiente, ecologia, conservação, na própria planeamento, quer planeamento em termos territorial, quer no planeamento das empresas, no planeamento estratégico, é absolutamente determinante. Vou dar alguns conceitos, alguns exemplos, vou tentar ser o mais curto possível para podermos ter algumas questões, porque a esta altura, já toda a gente tem quase como uma overdose de PowerPoints, portanto, para não vos maçar mais, e porque isto é sempre, quando é remoto, é sempre mais interessante quando podemos falar, nem que seja um bocadinho. Muito bem, cá vamos, espero que esteja toda a gente a ver bem a apresentação. NBI é uma empresa relativamente recente, mas feita por gente que não é assim tão recente quanto isso, ou seja, acaba por ser uma conjugação de pessoas e experiências que pretendem responder a estas questões do capital natural, da agroecologia, que eu vou falar um pouquinho da agroecologia, da bioinovação, de como é que nós lidamos com questões ligadas à conservação e à gestão de ecossistemas, aos serviços de ecossistemas. Ao fim e ao cabo, é uma empresa focada no negócio e na economia. Como é que nós realmente podemos trabalhar as questões de estratégia de negócio e de economia, em que a natureza deixa de ser um problema, deixa de ser, agora o que é que temos que fazer, passa a ser um asset, passa a ser um bem, passa a ser algo a valorizar, algo que valoriza as empresas, algo que valoriza o património, algo que valoriza os negócios. E como isso não se faz por magia, realmente é preciso trabalho, para ter trabalho é preciso uma equipa, nós já somos uma equipa que se vai consolidando, desde pessoas mais júniores até pessoas realmente mais séniores e com alguma experiência, mas o foco é mesmo esta capacidade de tentar juntar estes assuntos, criar sinergias nestes assuntos e conseguir fazer com que eles possam acontecer na realidade. Para 2 anos e meio, tendo em conta os 2 anos que foram 2020 e 2021, não sei se lembram, aquela ligeira coisa da pandemia, temos estado bastante ocupados, tanto a trabalhar com empresas como com municípios e territórios também. Temos as nossas primeiras experiências de internacionalização, nomeadamente com Espanha, e tem sido muito interessante também aprender com estes colegas, com estes parceiros e com estes clientes, porque de facto os temas são tão novos, alguns dos que estamos a tratar, que temos mesmo que ter esta cultura de risco e de partilha e de fazer mais perguntas do que ter muitas certezas. E uma das perguntas que temos que fazer, de facto, é, ok, estamos a falar de uma nova economia, o que é essa nova economia? Para nós, é uma economia que tem um foco, e esse foco é de facto, a natureza e todo o seu valor. Nós somos um produto da natureza e dependemos integralmente da natureza, ou seja, dependemos de um planeta vivo a funcionar. Então, como é que esse planeta foi evoluindo, como é que as várias opções dos ecossistemas, os vários modelos ecológicos foram evoluindo? O que é que podemos aprender com esses modelos e com esses organismos?
mesmo em termos da conservação da natureza, até às estratégias de negócio, inovação, produto e serviço nas próprias empresas. Como é que nós integramos estas questões do capital natural na própria matriz daquilo que fazemos? Nós conseguimos remunerar o capital económico, financeiro, há algumas dificuldades, mas vamos remunerando o capital humano. Mas porquê é que o capital natural vale zero? Não vale, porque nós sabemos que precisamos dos bens e dos serviços da natureza, quer de uma maneira direta, quer de uma maneira indireta. Tratamos às vezes como se valesse zero, como não se valesse nada e que só a sua apropriação e transformação valesse alguma coisa, mas isso é uma falácia económica que está completamente desorientada e que não responde àquilo que é o futuro. Aquilo que nós queríamos também ter uma noção é que estamos num mundo em mudança, estamos num mundo em evolução. Existe as questões ligadas às alterações climáticas e aos riscos ecológicos, portanto, nós temos que conseguir, então, ter estes modelos e estas opções adaptadas àquilo que está em transformação. Portanto, se o mundo não é estático, não podemos também usar abordagens ou aproximações que sejam estáticas. E o que é que nós sabemos? Quando olhamos para os modelos e para o que os cientistas, e não só, nos estão a dizer, este slide é do Fórum Económico Mundial, não é propriamente uma ONG ambiental, e o que nos dizem é que nos próximos 10 anos, os maiores riscos que nós temos têm a ver com a falha de adaptação climática, com os eventos extremos. E nós vemos agora com a questão da seca e da chuva, da maneira como ela cai, que os padrões estão a alterar. Nós tivemos um Natal em que estavam basicamente, teve quase todo o tempo a chover e entre 18 a 20 graus. Isso não é bem o clima que nós tínhamos, é uma coisa um bocadinho mais subtropical. Portanto, as coisas estão a mudar. A perda da biodiversidade é absolutamente determinante. Vemos estas questões também ligadas à coesão social, que têm a ver também com a questão dos bens da natureza. As doenças infecciosas, como nós vimos, não nasceram do nada e os danos causados no ambiente e a crise dos recursos naturais. Portanto, tudo isto são desafios que são completamente transversais, sejamos nós um pequeno proprietário de 2 ou 3 hectares que tem lá umas árvores e uma horta, ou sejamos nós uma multinacional que tem uma série de dependências de capital natural e de territórios. E nós sabemos que em todas as crises, como no caso um dos casos paradigmáticos é a crise climática, nem toda a gente perde, pelo menos não de imediato. O que é engraçado é que pensamos, por exemplo, no setor, no vinho, que é um setor que me diz muito, nós vemos que há regiões, neste caso temos vinhos da Finlândia, temos à beira de Helsínquia agora produz vinho, vejam lá vocês, ou vinhos de Inglaterra que ganham prémios internacionais a competir com vinhos franceses, espanhóis, portugueses e italianos. Mas também temos losers, também temos perdedores, vemos o que é que está a acontecer desde o Chile à África do Sul ao Alentejo, em termos de alteração do padrão e o que é que pode ser a produção de vinho e a manutenção das vinhas nos próximos 20 anos e o que é que e para onde é que estamos a caminhar, porque de facto os modelos climáticos parecem dramáticos. E quando nós dizemos assim, se calhar estamos a ser muito exagerados. Lembre-se de uma coisa, em 2010, um grupo de cientistas fez uma série de previsões sobre as alterações climáticas e previram um determinado estado, que era o chamado pior cenário, para 2030. Nós, em 2020, vivemos o pior cenário que em 2010 foi projetado para 2030. Portanto, nem sequer chegámos a 2030. Portanto, quando falamos de pessimismo, eu não quero falar nem de pessimismo nem de otimismo, eu quero falar de estar preparado. Quero falar de tentarmos perceber como é que hoje, à data de hoje, podemos fazer ações grandes, pequenas, individuais e coletivas, para perceber se de facto é neste sentido que as coisas estão a evoluir, como é que nós conseguimos adaptar e como é que nós nos conseguimos fazer parte de uma transição positiva nesse sentido. E depois, pode parecer meio anedótico, mas é importante perceber como é que noutros cenários que pode vir a ser o nosso futuro, como é que se adaptaram. Quando nós demos para olhar para as vinhas no Egito ou em Marrocos, não é para brincar, olha, tem aqui uns camelos e tal, é giro. A ideia é mesmo o que é que aconteceu naquele ecossistema que nos pode vir a acontecer a nós e não estamos assim tão longe em termos de padrões climáticos. Portanto, é importante pensar que é o que é que a natureza nos pode ensinar, o que é que as várias regiões e as várias culturas do mundo nos podem ensinar e como é que nós nos podemos preparar para esta mudança. E tirar a ideia de que a biodiversidade é uma coisa que está lá fora, é uma responsabilidade do ICNF ou de quem quer que seja, tem que cuidar das espécies, das plantas, dos animais e disso tudo. Nada disso. A biodiversidade é exatamente o core, o centro do nosso bem-estar e da nossa economia. Está no ponto.
A biodiversidade não é propriedade de nenhuma instituição, de ninguém. A biodiversidade é algo que é intrínseco à nossa existência e à nossa economia. É algo que vai determinar uma série de aspectos relacionados com a nossa segurança e bem-estar. É algo que vai determinar todas as condições que nos ajudam a perceber quais são as crises e a origem das mesmas. Por exemplo, mesmo as questões ligadas à infeliz guerra na Ucrânia, não é da Ucrânia, na Ucrânia, nós percebemos que se calhar se nós não dependêssemos tanto de 3, 4 cereais para este mundo, como é que faz lógica que uma guerra na Ucrânia condicione a fome no mundo? Mostra mesmo como estamos tão mal preparados. Porquê? Porque perdemos muito a biodiversidade e deixámos para trás muitas espécies de plantas e de cereais que nos podiam ajudar e nos sustentaram e podiam ser vistos de outra maneira e não só ter aqueles modelos produtivos, privilegiar meia dúzia deles contra tudo. Portanto, os riscos são enormes. A perda da biodiversidade leva a riscos enormes. Por outro lado, a valorização da biodiversidade leva a novos modelos sociais e económicos, novos produtos, novos serviços, capacidade de gerar empregos. Muitos dos empregos que nós podemos gerar para as novas gerações não são aqueles que temos hoje em dia. Muitos dos que temos hoje em dia estão obsoletos. O restauro ecológico, a capacidade de recuperar a natureza, vai gerar dezenas, centenas, milhares de empregos, mesmo em Portugal. Temos que conseguir perceber que novas ideias é que podem estar a ser desenvolvidas, quer do ponto de vista da biotecnologia, quer do ponto de vista da questão da adaptação climática, do sequestro de carbono, da depuração da água, do restauro dos solos, por aí fora. Ou seja, as oportunidades são tantas que nós estamos a pensar só nos problemas, além de pouco inteligente, não é propriamente a coisa mais tranquila de se fazer. Então temos de perceber esta ligação, porque de facto existe uma ligação muito forte entre aquilo que chamamos de capital natural, que é a biodiversidade, os ecossistemas, os seus serviços, os recursos naturais, tudo isto junto faz o capital natural, e aquilo que somos nós. Nós essencialmente vivemos em comunidades locais. É verdade que vivemos num mundo global, mas onde as coisas se acontecem e se desenvolvem são nas comunidades locais, regionais, são essas estruturas que fazem com que a economia e as pessoas possam avançar no bom sentido. Então aquilo que nós temos que entender é que, de facto, se olharmos para aquilo que é a necessidade de entender a gestão de biodiversidade e ecossistemas, o que é que temos? O que é que está em cima da mesa? Sabemos que vão aparecer agora aqui uma série de conceitos que todos os dias nos começam a entrar pela casa adentro. O que é que são áreas de alto valor de conservação? Okay? Áreas que têm mesmo, são muito particulares, têm espécies muito raras ou habitats muito particulares que só existem naquela situação que têm um valor enorme. A questão da biodiversidade funcional, os polinizadores, a controle de pragas e auxiliares, aqueles que vão beneficiar o solo, aqueles que vão depurar a água, aqueles que sequestram carbono. Quando falamos também das atividades de cultura e lazer, não é por acaso, quando temos oportunidade, nós que procuramos áreas naturais, mesmo que seja em meio urbano, procuramos jardins, procuramos espaços. E basta pensarem, por exemplo, no valor patrimonial de uma casa. Temos duas casas absolutamente iguais, dois apartamentos numa cidade absolutamente iguais. Um está virado para o centro comercial mais sustentável do mundo, cheio de painéis solares, etc. O outro está virado para uma área natural, vê-se um rio, vê-se um parque, vê-se umas árvores. A verdade é que nós já sabemos qual é que vai ter mais valor patrimonial. Okay? Portanto, até não há profissões que não lidem com a biodiversidade. Eu, se trabalhasse numa, entre aspas, Remax da vida, eu ia ligar muito à biodiversidade, porque é um fator intrinsecamente importante para o setor imobiliário. Não há setores que estejam excluídos, nem contabilistas, nem real estaters, nem produtores de automóveis, ninguém está excluído deste tema, pelo contrário. Porquê? Porque do ponto de vista da gestão começam a surgir as oportunidades, restauro e regeneração. Imaginem empresas, imaginem economias que podem crescer, que podem progredir e em vez de fazerem-no à custa da destruição da natureza, fazem-no com a reconstrução, fazem-no com o restauro, criam mais capital, criam mais benefícios, atraem mais talento, atraem mais investimento, são capazes de alavancar mais dinheiro mais barato. Tudo isso é extremamente interessante. Com coisas básicas, bosques, sebes, taludes, enralvamentos, coisas básicas que se podem fazer e que nós vamos mostrar. E então aqui entra a valorização. Como é que conseguimos adaptar às alterações climáticas? Nós não vamos parar a alterações climáticas coisa nenhuma. Já vai demasiado adiantado. Nós temos é que nos conseguir adaptar e tentar que num futuro elas não se agravem. Portanto, aí sim podemos parar, mas é devagar, porque a inércia do sistema já é muito grande. Como é que nós vamos olhar para a bioeconomia? Quando falo em bioeconomia é desde o alimento silvestre às novas moléculas das plantas que podem ser utilizadas para perfumaria, para cosmética, para nutracêutica, para uma série de condições, novos polímeros, novos substitutos do plástico, substitutos dos combustíveis fósseis. E então aqui sim, temos que entender muito bem estes conceitos. Temos que conseguir avaliar qual é que é o valor
da natureza, das espécies e dos habitats, e qual é que é o valor ecológico, qual é que é o valor funcional. Não é só o valor intrínseco, mas o valor funcional. Aquilo tem uma função para nós humanos, dependemos daquela função, e isso tem que ter um impacto económico. E para isso temos que entender algumas coisas. A biodiversidade vê-se, não é preciso ter um curso de biologia nem de ecologia, nem trabalhar numa instituição de conservação da natureza para perceber o valor da biodiversidade. Basta olhar, basta sentir. Nós próprios, humanos, nós sentimos mais integração, nós sentimos mais felicidade, está muito bem estudado, há muitos exemplos, nós sentimos mais felicidade quando vemos diversidade, quando vemos uma paisagem que tem vários elementos, quando vemos alguma harmonia, quando vemos algo extremamente monótono ou algo que é sempre a mesma coisa, nós não nos sentimos bem, até podemos dizer assim, ok, aquilo é interessante, mas procuramos outros horizontes. Nós estamos programados para procurar diversidade. Porquê? Porque durante milhões de anos, nós numa paisagem monótona morríamos, corríamos grandes riscos. Ou acabava o alimento, ou aquilo funcionava só durante uma estação do ano. Nós precisamos de diversidade da paisagem porque sabemos que no rio há determinadas plantas e animais, na floresta existem outras, nos prados abertos existem riscos e oportunidades. Nós estamos programados para procurar a biodiversidade. Por isso é que nós temos aquela tendência para gostar mais e para nos sentir mais próximos de uma paisagem que tem vários elementos do que uma paisagem que é só monótona, seja do que for. Paisagem monótona não é aquilo que atrai mais ou que dá mais felicidade aos humanos. E então, nós vamos buscar um bocadinho esta lógica da filosofia oriental dos 5 elementos, de facto, do fogo, terra, metal, água e madeira. E é uma maneira que nós encontramos muito simples de tentar explicar a toda a gente como funciona a natureza. Nós temos então, no contexto mediterrâneo, que é o nosso contexto, no contexto europeu, temos os habitats arbustivos em que o fogo tem um papel. Temos os habitats herbáceos, não é? É muito importante. A Península Ibérica, aquela ideia de que toda a península era um carvalhal cheio de esquilos aos saltinhos, desde o Tejo até aos Pirineus, é patético, é ridículo, esqueçam isso, isso não é assim. Muitas das espécies de plantas da Península Ibérica são plantas que são de habitats abertos, são de habitats anuais, portanto tinham que existiam as manadas de animais, existiam todas essas questões que faziam com que houvesse esta diversidade anual de plantas, senão as plantas não se especializavam, senão não tínhamos tantas espécies de habitats abertos. A questão dos habitats rochosos é muito importante, há uma série de plantas que são importantes, e de animais, e de insetos, e tudo isto. Há água escusada, será dizer, e muito do trabalho que nós fazemos também depende da produção de madeira e de fruta, portanto nós precisamos destes outputs dos elementos e entender um pouco isto, ou seja, isto era aquilo que eu estava a falar, e perceber que há várias maneiras de lá chegar, não existe uma fórmula mágica, não existe, ok, então agora temos que ir todos para a agricultura biológica, ou ser todos regenerativos, não, o que nós temos que pensar é, existe um leque de opções, e essas opções para algumas pessoas e algumas empresas fazem sentido, para outras pessoas e outras empresas são outras que fazem sentido, mas aquilo que faz sentido é conseguirmos melhorar, não estou a dizer aumentar, estou a dizer melhorar a nossa produção, por vezes passa por aumentar a produção também, conseguirmos reduzir custos, porque a economia é absolutamente crucial no aspecto de conseguirmos ter bons fluxos e conseguir ter fluxos positivos e reduzir os custos. Conseguimos reduzir os riscos, como por exemplo a questão das pragas e das doenças, melhorar não só o bem-estar animal, mas não o do bem-estar animal doméstico, mas também o bem-estar dos animais que fazem parte da natureza e aumentar a resiliência climática. Nós não temos outra alternativa e temos que o fazer juntos. Pouco adianta se uma herdade de 10 mil hectares que seja consegue fazer tudo o que tem ao seu alcance para aumentar a resiliência climática, se uma região não tiver um trabalho conjunto. Das melhores ferramentas de gestão que existe é o zoom in, zoom out do Google Earth. Nós podemos ver a nossa casinha ali naquela propriedade, depois fazemos zoom out, estejamos nós em qualquer lado do mundo e percebemos, bolas, isto é grande e é complexo. E isso é uma coisa muito importante, percebermos que ou estamos juntos e o norte trabalha com o sul, o centro trabalha com o litoral e todos estamos a trabalhar juntos, ou então dificilmente conseguimos inverter esta situação que é crítica. A agroecologia, uma das maneiras que nós temos de lá chegar, porque nós precisamos a agricultura é absolutamente crucial, fundamental para a nossa economia, para a nossa sociedade e também para a natureza. A natureza, no contexto português, no contexto ibérico, beneficia de uma agricultura bem feita, ok? Nós temos, de facto, espaços que são alto valor de conservação, são zonas em que não devemos intervir, ou pelo menos devemos intervir para melhorá-los e termos valor de conservação, mas nós também podemos fazer agricultura e floresta de uma maneira prolífica, de uma maneira a conseguir gerir e gerar biodiversidade. Não é? Eu vou dar alguns exemplos. Então, como é que isto se consegue? Temos que cruzar áreas. A agroecologia são 3 áreas a trabalhar em conjunto. É, de facto, a agronomia, a ecologia e a economia. Não há
volta a dar. Tem que ser assim. Os ecólogos têm que trabalhar com os agrónomos têm que trabalhar com os biólogos têm que trabalhar com os economistas, e temos todos que trabalhar em conjunto para quê? Para conseguirmos então abraçar estes desafios, criar novas soluções, novas ferramentas, novos modelos económicos, bem-estar, progresso, etc, etc, porque aquilo que todos nós queremos é o bem-estar das nossas sociedades, que as nossas famílias estejam bem, que as nossas comunidades estejam bem, que haja uma sensação de progresso, que não estamos parados, vamos progredir para qualquer coisa de positivo. Para isso, precisamos de indicadores, ou seja, precisamos ter modelos de gestão que nos digam, ok, o que é que eu tenho que avaliar? Para onde é que eu tenho que olhar? Quais são os pontos críticos que eu devo considerar? Como é que eu posso trabalhar isto de uma maneira simples, sem ter que ter um doutoramento em ecologia ou agroecologia, ou ter que ir fazer uma pós-graduação, não sei onde? Nós temos que ser capazes de comunicar isto de uma maneira acessível, de uma maneira simples, que qualquer pessoa, não é? Qualquer um de nós, independente da nossa formação, consiga perceber e dizer assim, ok, isto faz sentido. Aqui estão exemplos de indicadores, isto não são todos os indicadores, são exemplos de indicadores que são relativamente fáceis de avaliar, ou seja, para nós percebermos biodiversidade funcional, por exemplo, temos que entender o que é que são os polinizadores, os vetores das pragas, aqueles que as controlam, onde é que isto está, como é que isto pode funcionar, para termos então aqui orientações que sejam simples, de adaptação climática, okay, o que é que eu posso fazer, o que é que faz mal, o que é que faz bem neste contexto, no meu contexto, o que é que eu posso fazer à minha escala, o que é que eu posso fazer para valorizar a minha propriedade, para valorizar o meu negócio, para valorizar a minha estratégia, a minha cadeia de valor, quais é que são os pontos que são importantes transmitir. Nesses indicadores, essencialmente, é isso, é conseguirmos ter pontos de discussão que podem ser utilizados para esquemas desde o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo até a certificação florestal FSC. Isto pode ser utilizado para muita coisa, para uma estratégia do Act for Nature das empresas, há muitas coisas que podem ser utilizadas para as empresas, quer sejam pequenas empresas, quer sejam grandes empresas, precisam destes indicadores, temos que saber para que é que os vamos usar. Porque também dizer às pessoas e às empresas agora temos que usar uma matriz enorme de indicadores e as pessoas não percebem para quê, também não faz sentido. Temos que entender então se isto nos leva no sentido do progresso ou não. Depois conseguir de alguma maneira classificá-los no modo simples, mapeá-los e perceber o que é que temos que fazer, o que é que temos que fazer a seguir, como qualquer outra área da gestão. Ao fim e ao cabo, áreas como a agroecologia, que são áreas relativamente fáceis de perceberem qual é que é o impacto, ainda mais no Alentejo, não é? Nós estamos aqui focados bastante no Alentejo, perceber isso mesmo, é como é que a agronomia, a ecologia e a economia podem trabalhar em conjunto, como é que podemos abraçar a adaptação climática como uma boa prática, que práticas é que nós temos, desde as coberturas de vegetação do solo, as SEBs, a baixa mobilização, os refúgios de fauna, a questão da recuperação das zonas úmidas e dos bosques, a agricultura inteligente, podemos trazer a tecnologia a nosso favor, podemos entender melhor o mosaico, que é a distribuição desta paisagem heterogénea e não pensar, às vezes faz-me confusão, especialmente isto acontece com pessoas que não são do Alentejo, nunca foram muito ao Alentejo. Tem aquela ideia do que é fascinante, é aquela fotografia do Alentejo de um campo enorme, todo lavrado, com uma árvorezinha lá pelo meio, e dizem, ai, que bonito, que coisa linda. Eu acho isso tipo que desastre. Que desastre. Isso é uma visão tão limitada numa região com tanto potencial, com tanta cultura, com tanta biodiversidade. Qualquer pessoa que ou venha do Alentejo ou goste do Alentejo deve fazer quase com uma luta de vida e impedir que alguém veja o Alentejo como uma paisagem monótona e simplificada com uma árvorezinha lá pelo meio e achar isso romântico. Não podemos permitir que isso aconteça. Temos que lutar contra isso. Desculpem lá a minha sinceridade. Porque temos de entender quais é que são os impactos. Porque nós queremos solos vivos, nós queremos coisas a funcionar, nós queremos pessoas com bem-estar, nós queremos valor na paisagem, nós queremos água a correr, nós queremos ver de facto aquela diversidade enorme de flores que vem nesta primavera, de certeza absoluta que vai ser uma primavera fantástica, não tenho a mínima ideia. E nós queremos bons produtos. Nós queremos vinho com terroir, nós queremos azeite de qualidade, nós queremos produzir os melhores serviços culturais, nós queremos ser uma região de turismo diversificado e de alta qualidade. Tudo isso casa, não é? Tudo isso casa com esta orientação de como é que podemos utilizar a natureza a nosso favor. Mas há aqui uma diferençazinha, não é? Entre falar disto tudo e pôr isto tudo na prática. Para pôr isto tudo na prática, meus caros, é mesmo assim. Requer atenção, requer trabalho, requer colaboração, requer vontade. Porque nem com todo o dinheiro, nem com os melhores consultores do mundo, se consegue fazer nada se não houver vontade. Um consultor, seja da NBI, seja de onde for,
aquilo é a vossa casa, é a vossa região, seja no Alentejo, seja noutro sítio qualquer. O nosso trabalho é um trabalho que é fantástico e ao mesmo tempo ingrato, porque nós estamos a tentar ajudar a gerir casa e território que não é nosso. Portanto, se não houver vontade e se não houver esta determinação em levar as coisas para a frente, esta determinação em fazer esta transição positiva, esta mudança positiva, não há consultoria que nos salve. Portanto, nós temos mesmo que pensar aqui como é que vamos pôr as coisas na prática. E como vamos pôr as coisas na prática, dou sempre este exemplo, que é um dos melhores exemplos que eu conheço e é de 100% alentejano. Nós hoje já temos o referencial nacional, que desejo as maiores felicidades e estou convencido que vai ser uma ótima ferramenta. Mas a verdade é que um dos melhores referenciais que eu conheço de sustentabilidade são dos vinhos do Alentejo, o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. É um trabalho incrível, é um trabalho de anos, é um trabalho que envolveu desde os pequeninos produtores, desde os produtores das adegas cooperativas até às grandes empresas, tudo com foco. Como é que a viticultura, como é que produzir vinho, como é que gerir vinho e produzir vinho pode ser a atividade mais sustentável da economia. E isto é para olhar quando se percebem duas coisas, no meu entender. Quando se percebe que a vinha não é só onde estão plantadas as videiras, a vinha é um mosaico. É onde está a vinha, é onde está um bocadinho de olival, é onde está o mato, onde está a barragem, onde está a linha d'água. Tudo isto é o sistema da vinha. E quando se percebe que, de facto, nós só temos a ganhar quando restauramos funções da natureza, seja dos polinizadores, seja do solo, seja da limpeza da água, a nosso favor. É dinheiro em casa. Quando nós usamos a natureza a nosso favor, é dinheiro em casa. E os vinhos do Alentejo mostram-me isso. Um exemplo que me é muito próximo do coração, como é óbvio, para quem me conhece, já há muitos anos, a transformação toda da herdade do Esperão. A herdade do Esperão é uma herdade que tem 700 ou 800 e pico de hectares de agricultura industrial. Chamemos-lhe o que quisermos, é agricultura industrial, eu digo isso com todo o orgulho e sem preconceito. E se é possível ter agricultura industrial produtiva, rentável, exportável, de alta qualidade e conseguir melhorar os solos, nas entrelinhas das vinhas do Esperão nós contamos já mais de 80 espécies autóctones do Alentejo. 80, não é 3 ou 4, é 80. Se nós conseguimos, mais de 80, se nós conseguimos proteger os solos, infiltrar água, usar os morcegos a nosso favor e recuperar espécies, se nós conseguimos usar a própria diversidade da videira para criar riqueza, se nós conseguimos ter vinhas e olivais e conseguir recuperar polinizadores e espécies e habitats, então é possível um negócio ser rentável, crescer, diversificar, expandir, internacionalizar e produzir capital natural. Esse é um dos pontos que eu acho que é mesmo mais fundamental. Está aqui um exemplo, foi uma fotografia tirada pelo meu colega Rui Flores, da Herdade do Esperão, que comparou duas vinhas no mesmo dia em que caiu mesmo uma enxurrada. E pronto, deixo-vos a adivinhar em tom de provocação. Adivinhem qual destas vinhas é que é o Esperão e qual é que não é. E vimos, é tão óbvio. Ou seja, quando às vezes nos estão a perguntar, mas agora investir em biodiversidade, isso, que rentabilidade é que isso dá? Que rentabilidade é que isso dá? Vamos fazer o contrário. Que perdas económicas e financeiras é que nós temos se não gerirmos biodiversidade? É que não é só perguntar de onde é que está a rentabilidade, estamos a perguntar se as nossas práticas levam ou não à perda de dinheiro e à perda de rendimento. É que estas coisas têm que ser analisadas com um Excel um bocadinho mais completo, não é só de um lado. E depois de perceber, de facto, não há dinheiros infinitos nem há recursos infinitos. Onde agir? Onde ser estratégico? O que é que devemos recuperar? Fazer bem um plano de recuperação e perceber ano após ano onde é que se pode desenvolver. Um outro exemplo, um bocadinho mais a norte, no Alentejo, olivais e amendoais. Como é que se podem ter uma... Neste caso estamos a falar de uma herdade, tem uma dimensão bastante grande, mas que tem tanta ou mais espécies de relape do que o sítio de rede natura vizinho, que é uma coisa impressionante. Ou seja, mostra bem a importância que um proprietário privado consegue ter para a conservação da natureza. Sim, produz cortiça, produz madeira, produz carne, produz uma série de coisas, produz amêndoa, produz azeite e produz natureza. Portanto, é possível, claro, vão dizer assim, ok, isto é uma grande escala, nessa grande escala é preciso fazer coisas, mas então vamos diminuir à pequena escala. O que é que se pode fazer num olival, mais uma vez, de produção industrial? Um dos nossos amigos dizia assim, epá, não digas industrial, diz moderno. É o que é uma indústria, não há que ter medo das coisas. É uma produção industrial e temos de dizer isso com orgulho. E é possível ter produção industrial em modo ecológico. As empresas podem ter uma orientação positiva para a natureza e serem indústrias até altamente tecnológicas,
cuidar da natureza e valorizar a natureza não é voltar à Idade Média, esqueçam, é olhar para o futuro. Estamos em 2023, falamos do século XXI como se fosse uma coisa nova, praticamente um quarto do século XXI já passou. É possível pegar nos amendoais e desenhar quer das entrelinhas, quer as sebes, quer o envolvente, para que se possa ter a melhor amêndoa do mundo, com o melhor calibre, e se possa ter também o melhor solo a produzir e a natureza que faz parte desse mesmo ecossistema. Um bocadinho mais abaixo, ali para a zona de Beja, temos um outro projeto muito interessante de alguém que olha para a paisagem como um todo, ou seja, este arrife que vemos aqui no meio das vinhas, mais uma vez, produção industrial, sejamos claros, mas é possível ter refúgios de alto valor de conservação, ok? Não se ganha nada em deitar aquilo que lá está ali abaixo, e ganha-se muito em manter e restaurar o que está ali. Querem bens, querem serviços, do ponto de vista económico, conseguir uma certificação de qualidade, como os vinhos do Alentejo têm, e conseguir vender a uva mais barata ou vender o vinho, desculpem, a uva mais caro, vender o vinho mais caro, é uma coisa muito importante e que tem um impacto muito grande nas contas. Conseguimos perceber, então, olhando para a propriedade como um todo, que estruturas ecológicas é que se devem implementar, como é que elas são avaliadas, como é que são medidas, e perceber uma coisa também, ok, o que está aqui iluminado a cores é a propriedade destas pessoas, mas à volta o mundo não acabou, o mundo não é um vazio. Perceber o que é que existe no envolvente, que riscos é que isso representa, que oportunidades é que isso representa, que cooperação é que pode surgir dali. Ter medidas simples que se podem fazer desenrolvamentos, desentrlinhas, que consigam, de facto, beneficiar os solos, trazer os polinizadores, os controladores das pragas, todas essas questões. Onde instalar as casas das aves, para as aves e para os morcegos, para que eles possam, de facto, ajudar neste modelo económico. E o que é que se pode restaurar? Imaginem, numa das propriedades que nós estamos a trabalhar no Baixo Alentejo, há um objetivo de conseguir transformar uma área bastante razoável de algumas dezenas de hectares, conseguir pô-la no século XXI como ela era pré-campanha do trigo. Conseguimos recuperar a biodiversidade dos habitats, a estrutura ecológica antes da própria campanha do trigo. O que é que isto não significa em termos de prestígio, em termos de qualidade, em termos do produto e em termos da biodiversidade? Às vezes corre bem, outras vezes corre mal, há sempre lições a aprender, nós às vezes também temos que olhar bem para a realidade como ela é. Vemos a questão dos enrelvamentos, é uma coisa que às vezes nos dá umas dores de cabeça, às vezes resulta muito bem, às vezes resulta espetacularmente bem, às vezes resulta um bocadinho menos bem, eu não digo mal, resulta sempre bem. Mas é preciso ter a humildade também de saber que isto não é uma ciência exata. O restauro ecológico não é uma ciência exata. É preciso colaboração, preciso discussão, é preciso os vários elementos que estão no terreno avaliarem o que é que podem fazer. E os restauros também se pode fazer na questão de ressuscitar autenticamente charcos temporários mediterrâneos, conseguir trabalhar com ribeiras e tirar de lá, ou pelo menos em parte, restaurar o que lá está em termos de canavial e espécies exóticas e restaurar aquela ribeira para ela voltar a funcionar como uma ribeira. As próprias bermas de estradas são extremamente importantes, porque as bermas e os taludes das estradas são muitas vezes os últimos refúgios de algumas espécies num mundo que está fortemente saturado de herbicidas e de alterações do uso do solo. Se nós não conseguirmos proteger as áreas adjacentes, então arriscamos perder muito. E a extinção, quando acontece, é para sempre. E algumas das espécies que nós temos no Alentejo vão sobrevivendo, às vezes, em terrenos de beiras de estrada, taludes e por aí fora. Portanto, não há zonas pouco importantes para a conservação da natureza. Todas elas têm alguma importância. E perceber o que é que lá temos, conseguimos então as ferramentas de análise espacial, o que é que temos, em que estado é que está, o que é que se vai investir, como é que se pode avançar, e descobrir então estas coisas fantásticas que o meu colega Paulo Pereira vai descobrindo, espécies que nós já nem sabíamos que elas lá estavam, onde é que elas andavam, e lá estão elas, nas bermas das estradas e nas bermas dos caminhos, espécies que evoluíram durante milhões de anos e que estão a desaparecer a olhos vistos. Portanto, não há zonas que não tenham importância para a natureza. A questão das sebes para dividir as culturas, já falámos. Como é que podem ser desenhadas? Como é que as espécies podem ser escolhidas? Usando espécies só autóctones, não só autóctones como variedades regionais e que sejam perfeitamente adaptadas. Uma espécie ou uma comunidade que já existe ali há dezenas, a centenas ou milhares de anos, está certamente melhor adaptada do ponto de vista genético para progredir. E um outro projeto que nós gostamos muito é este, o Mais Sol Mais Vida, que está a ser desenvolvido com o pessoal da DPM, de Mertla, e com os produtores também de gado de Baixo de Guadiana. São medidas relativamente simples de conservação da natureza e de adaptação climática e de economia. Portanto, o que não falta são demonstrações inequívocas que todos estes temas, A, B, C, água, biodiversidade e carbono, podem ser trabalhados, podem ser desenvolvidos, podem ser implementados e não há
pequeno nem grande, é estar quieto e não fazer nada ou começar a agir em direção a algo. Esse algo pode ser feito a nível do município, como nós também já fizemos. Tem um exemplo de um município bastante grande do Algarve, um bocadinho a sul do Alentejo, mas pode ser feito no Alentejo e conseguimos perceber onde estas coisas se encontram, como também estas questões ligadas agora às energias renováveis. É possível desenhar, implementar parques solares que conservam habitats, até que restauram habitats que estavam degradados. Portanto, tudo é possível. Nós precisamos de energia. Nós precisamos de que estas coisas funcionem. Precisamos de agricultura, precisamos de floresta, precisamos de produção. Agora, precisamos de bom senso e entender que há uma boa maneira e uma má maneira de fazer as coisas. Uma boa maneira de fazer um parque solar, uma má maneira de fazer um parque solar. Uma boa maneira de fazer vinho, uma má maneira de fazer vinho. Pelo meio há muitas áreas cinzentas. Agora, aquilo que não podemos fazer é simplesmente virar costas, dizer que está mal feito e ir andando. Não temos esse luxo. Temos que seguir em frente. Calar-me um bocadinho, não é? Porque estas coisas, daquelas coisas que a gente tem saudades da pandemia, é que pedimos, quando estamos fartos, mandar calar alguém que está a falar do outro lado e seguir à nossa vida. Portanto, vou-me calar um bocadinho, agradecer esta oportunidade e deixar aqui um bocadinho de espaço para as questões que queiram colocar. Cá estamos. Digam coisas. Obrigado. Obrigada a nós pela sua apresentação, Nuno. Como é habitual, vamos dar aqui privilégio a quem quiser colocar as suas questões de forma oral. Portanto, quem quiser levantar a mão, depois nós damos a palavra. Já temos aqui o Alexandre Pereira. Só um momentinho, Alexandre. Pode falar. Já pode colocar a sua questão, Alexandre. É só ligar o micro. Parece que estamos aqui com alguma dificuldade, só um momentinho. Que eu vou Portanto, ver vou se só é pôr que aqui os meus contactos para todos, caso seja depois necessário e não consiga responder a alguma questão. Sim. Deixa-me ver se aqui há alguma questão do nosso lado. Alexandra, Olá, se boa quiser. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Eu gostei muito da apresentação, obrigado. Foi muito elucidativa e, infelizmente, cada vez mais nos apercebemos que a biodiversidade está a ficar confinada a restos. Ou seja, é às bermas das estradas, é baldios, é zonas que não foram edificadas ou não foram agricultadas. Eu gostava de perceber se a agricultura que está a ser praticada no Alentejo não estará a provocar, além de um desequilíbrio de biodiversidade muito grave, nomeadamente na diminuição das aves de párias, na diminuição de espécies de flora relar, na diminuição também da biodiversidade no geral, a nível de insetos, inclusive abelhas, etc., insetos polinizadores, se também não estará a provocar um desequilíbrio económico em Portugal, nomeadamente na balança comercial agrícola, porque realmente vamos ser especializados em meia dúzia de produtos, como o azeite, o amendoal, os frutos vermelhos, a vinha, e estamos a esquecer do cereal, que já, portanto, importamos 96%, das rações que importamos 80%, da carne, cuja a importação também está a aumentar, e se será, portanto, este o caminho de uma agricultura sustentável e também de uma economia sustentável. Era isto que eu queria perguntar. Obrigado. Peço desculpa, teve aqui uma falha de rede. Estamos a ouvi-lo, Nuno. Sim. Sim. Estava a ver o Alexandre, mas teve aqui uma falha de rede, mas acho que percebi a questão. O desafio é enorme. Claramente, nós... Como é que eu posso dizer isto? Cada passo importa. Há muito de que pode ser trabalhado naquilo que ainda temos, mas não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Nós precisamos de restaurar. Ou seja, já não chega só a conservar o que temos, nós precisamos de melhorar o que temos, precisamos de restaurar. Precisamos de restaurar representatividade, precisamos de restaurar hábitats, precisamos de restaurar a maneira e regenerar a maneira como fazemos a agricultura. Precisamos de restaurar a infraestrutura ecológica e precisamos de conseguir ter esta noção de que capital natural é valioso e deve ser contabilizado.
A maneira como podemos fazer isso, lá está, depende muito da escala a que conseguimos agir. E ponderar muito bem aquilo que se chama o troca por troca, ou os trade-offs. Muitas vezes, eu dou um exemplo. Nós conhecemos um produtor que foi incentivado a maximizar a sua área de olival para tirar o máximo rentabilidade possível. E nós fomos ver depois na segunda campanha, num outro ano, fomos ver a campanha da colheita da azeitona e verificámos que cerca de 20% da azeitona ficava nas árvores, nos ramos baixos, ou não era acessível pela máquina ou o que fosse. E eu coloquei esta questão, de género, então, mas quiseram expandir o máximo que podem para maximizar a rentabilidade. Mas as máquinas não estão preparadas e a árvore ainda tem esta dimensão assim, sabe? Você deve perceber assim, mas isto não faz sentido porque estamos a usar Excel errados, ou seja, nós estamos a levar os produtores, muitas vezes, a modelos de maximização de produção que são irrealistas e não descontamos aquilo que possa ser, quer as perdas de produção associadas à falta dos serviços. Dou um exemplo. Como é que nós conseguimos produzir amêndoa de alto calibre, amêndoa de bom calibre, de alta qualidade e de alto valor acrescentado sem polinizadores? Meus amigos, não vai ser a muito colocar colmeias em todo o lado. Não funciona assim, porque ainda por cima a abelha do mel nem sequer é o melhor polinizador para a flor da amendoeira. São os melhores polinizadores para a flor da amendoeira, são uma série de abelhas silvestres que têm um design espetacular. Mas, se lembrarem, quando é que a amendoeira está em flor, é numa altura em que não é propriamente a altura mais seca e mais quente do ano. A abelha do mel não voa à chuva, não consegue fazer polinização à chuva. Se nós temos o azar de apanhar uma época de chuvas na floração da amendoeira, lá se vai o calibre perfeito. No entanto, temos uma série de abelhas silvestres, dezenas de abelhas silvestres, espécies, não é de indivíduos, é de espécies, que têm potencial para fazer esse serviço de polinização e por isso então temos que proteger os habitats, ter entrelinhas a funcionar, ter sebes a funcionar. Isto é só um exemplo daquilo que se pode fazer focado na produção. Quanto mais focado no mosaico. Se nós conseguimos perceber que todas as áreas, todos os arrifes, taludes, bosques, montado, tudo aquilo que nós temos no mosaico pode ser interligado e criar a tal dimensão de restauro, a tal dimensão de valorização da paisagem, valorização patrimonial, valorização financeira, alavancagem de fundos para o carbono, todas estas questões podem ser feitas quando fazemos o restauro. Agora, é mesmo assim, temos que começar a fazer alguma coisa, os problemas estão mais do que identificados, o Alexandre identificou alguns, podemos passar aqui o resto da tarde a identificar mais problemas, estão todos identificados. Agora temos que identificar as soluções e pô-las na prática. Não sei se ajudei a responder. Obrigado. Posso fazer só mais uma pergunta? Sim. Obrigado. Será sensato e fará sentido apostar numa agricultura cada vez mais de regadio, quando o aquecimento global está-nos a promover, portanto, alterações muito agravadas de pluviosidade, nomeadamente a temperatura está a aumentar, a chuva é cada vez mais torrencial e concentrada em pequenos períodos. Essa pergunta, só isso dava todo um debate e já participei em alguns. Aquilo que eu vou dizer é só o seguinte: se as alterações climáticas vão ser difíceis para as culturas de regadio, imaginem para as culturas de sequeiro. Nós temos que adaptar mesmo a maneira como fazemos a agricultura. Nós podemos e devemos ter agricultura de sequeiro, mas temos que ter bom regadio feito com muita inteligência, tecnologia e capacidade. Um abuso de um lado ou um abuso do outro vai levar certamente a graves questões económicas e desequilíbrio e o investimento a ir-se embora. Agora temos é que dizer quais é que são as regras e como é que nós conseguimos capitalizar esse investimento a fazer sequeiro e regadio da maneira mais inteligente possível, a trazer valor não só ao investimento, mas também ao território. Obrigado. Obrigada. Diogo Alagadora. Se puder ligar o seu micro. Sim, antes de mais, boa tarde a todos e boa tarde em especial ao Nuno. Então, basicamente, eu sou investigador da Universidade de Évora e coordeno, curiosamente, um projeto onde o Nuno era para estar de início, que se chama AgroSat Adapt, mas que levou num momento de transição de um lado para o outro. De maneira que, obviamente, tudo o que o Nuno disse é extremamente relevante e tão relevante é que, de certa forma, faz em grande parte e consubstancia grande parte do projeto a que me refiro e que coloquei um link só no chat para fazer um pouco de publicidade ao mesmo. Mas, de qualquer forma, aqui eu gostaria de salientar que o Nuno referenciou de uma forma muito
ele não se acha otimista, não é? Diz ele, mas de uma forma pelo menos muito animada e muito estimulante, de certa forma, casos de sucesso de win-win, não é? Quase sempre ele referenciou casos de win-win, em que de certa forma a promoção de alguma forma de algum tipo de ganho económico vem de certa forma também aliado a um ganho da natureza, um ganho ecológico ou natural. Mas de qualquer forma também há que ter em conta que também existem em muitas situações win-losers, não é? Existem os ganhadores e perdedores, não é? E nessas situações, obviamente, há que, de certa forma, encontrar ali meios termos em que um ganhador não pode ser tão ganhador como quereria e de forma que o perdedor não seja tão perdedor como seria inicialmente. E nesta forma, neste âmbito dos win-losers, de certa forma, existem, e o mundo não referiu isso, obviamente, e não fazia parte, de certa forma, da abordagem, a existência de pagamentos de serviços de ecossistemas, não é? De certa forma. Portanto, é um conjunto, de certa forma, de incentivos financeiros que, e isto ainda está em uma fase muito embrionária, que, pelo menos a nível da União Europeia, se tende a perspectivar para apoio a agricultores, para, de certa forma, fazerem uma preservação do meio natural, de uma forma mais sustentável. Não é? E, portanto, gostaria de perceber até que ponto vocês na NPI também entram com estas questões, ou de certa forma já perspectivam como é que poderão ser este tipo de mercados de pagamentos por serviços de ecossistema. Obrigado a todos. Obrigado, Diogo. Questão deliciosa essa. Faz todo o sentido e atenção, nós estamos aqui a falar com o ICNF, vai ser a próxima grande entidade bancária quando a Nature Restoration Law ou a Lei do Restauro da Natureza for para a frente. Isto agora já é uma provocação aqui aos amigos do ICNF. E porque de facto nós vamos ter um dos maiores pacotes financeiros alguma vez desenvolvidos pela Europa, precisamente para focar no restauro da natureza. O restauro da natureza não é o restauro só das espécies e dos habitats, é o restauro também das suas funções. Aquilo que o Diogo estava a falar dos serviços dos ecossistemas, e que nós também já falámos por aqui várias vezes, sem às vezes lhe dar o nome, mas basicamente é aquilo que nós usufruímos, quer seja da regularização da água, quer seja do sequestro de carbono, quer seja dos polinizadores, quer seja da fruta. Qualquer produtor de vinho ou de azeite que compre fruta, compre uvas e azeitonas e o que seja, está a pagar por serviços de ecossistemas. Só que são serviços de ecossistemas que são de produção, já estão regulados pelo mercado, já sabemos o preço, como é que a coisa varia. Agora imaginem, eu dou-vos o exemplo do amendoal, que é uma área que me tem estado a fascinar, onde acho que fomos um bocadinho exagerados e pedimos com mais calma ter o melhor sistema de amendoal do mundo. Não temos, podemos vir a ter, mas não temos, porque fomos um bocadinho, mais uma vez, na onda. Repito, a amêndoa, para ser de alto calibre, para ser de alto valor acrescentado, tem que ter polinizadores. Agora, assim, imagina que eu na minha área já não os tenho. Mas na minha vizinhança tenho produtores que ainda têm áreas de matos, que são extremamente importantes, de bosque, etc, etc. Em vez de estar aqui a comprar colmeias, que eu vou instalar, aquele mel não se vai poder comer porque está cheio, vocês sabem, se não sabem, vão descobrir. Portanto, e aquelas abelhas, ainda só a maior parte vão morrer. Eu posso estar a pagar ao meu vizinho para que se faça então gestão de ecossistemas em área que eu já não tenho, para eu ter polinizadores. Isto é um serviço, é um troca por troca, não tem grande segredo. Aquilo que nós vamos ver cada vez mais, quando falamos da questão do carbono, ok, eu tenho uma empresa, faço tudo o que posso para diminuir a minha pegada de carbono, mas mesmo assim tenho um excedente em termos de emissões. Das duas, uma, ou vão a um destes esquemas internacionais e comprar carbono no Parlaquistão ou num Paralalaguai e digo que já estou neutro em carbono, mas eu não faço a mínima ideia do que é que estou a comprar, nem onde, nem como, nem se aquilo existe. Ou então posso olhar à minha volta, ver o que é que existe, restaurar habitats, fazer as contas modestas, calmas, tranquilas, realistas daquilo que é a capacidade de sequestro de carbono. O carbono vai flutuar, não é? Aquilo não é sempre a subir, aquilo é mesmo assim calcular o risco e usar muito bem, falar com a minha autarquia. Estavam aqui a fazer uma pergunta sobre as autarquias, os municípios. Os municípios têm um papel absolutamente fundamental, podem ter um papel determinantíssimo para nós avançarmos com isto, porque os municípios de facto têm uma capacidade de olhar macro que é maior do que qualquer proprietário de qualquer empresa. Daí tem o botão de zoom out e de zoom in a funcionar bem. E podem, de facto, um município pode criar a sua própria rede de bancos de capital natural para serviços de ecossistemas, sejam de carbono, sejam de água, sejam de biodiversidade, e com isso focar e também atrair investimento. Não, em vez de estarmos a dispersar, não sei para onde, focar e atrair investimento para o município, para a região, para aquela capacidade que está criada. Isto que o Diogo está a dizer do pagamento de serviços de ecossistemas, nós podemos
das duas uma, ou esperamos que um Estado que está completo, como é o Estado português, que é aquilo que nós chamamos em economia um Estado cashless, tem pouco cash livre. É mesmo assim, o Estado português, Portugal historicamente tem sempre pouco cash. E a ideia de que vai ter mais cash para distribuir em pagamento de serviços de ecossistemas não vai resultar. Chegamos a uma conta de 100 euros, 120 euros para fazer não sei o quê, não sei onde. Epá, o modelo económico está a giro, o trabalho está espetacular, mas não é por aí. Não é por aí que as coisas vão, nem vão só para, se for para a área A, B ou C. Tem que funcionar de uma maneira mais alargada. Para isto é a economia como um todo. E a economia como um todo tem que contabilizar, tem que analisar, da mesma maneira que a economia como um todo não questiona aquilo que tem que pagar, ou aquilo que tem que investir para ter um copo de água limpa, também não pode questionar, ou tem que aprender a deixar de questionar que tem que investir para ter um copo de água limpa, tem que investir em natureza, tem que investir nos seus serviços, tem que investir na capacidade das pessoas em criar novos empregos, novas formações que não existem. Quando eu fiz esta brincadeira, entre aspas, quando estávamos pronto a criar o cargo de gestor de ecossistemas, fiz porque acreditava mesmo que é um emprego com futuro. Eu acredito muito que vamos num futuro muito próximo ver vários miúdos e miúdas entrar a saída das universidades e a quererem ter cargos chamados gestor de ecossistemas, gestor de biodiversidade, porque é um cargo extremamente válido. Ser gestor de um banco é giro, mas ser gestor de uma capital natural é espetacular. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, Nuno. Temos aqui a Vera Fernandes, creio, aqui com a mão levantada, e entretanto depois a Patrícia Tavares. Vera, pode ligar o seu micro? Estou? Sim. Tá bem. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Nuno. Gostei imenso da sua apresentação e cai bastante dentro do meu modo de pensar. Eu tenho sido imigrante nos últimos 30 anos e estou de regresso a Portugal daqui a uns meses e gostaria imenso de falar consigo quando eu chegar a Portugal, porque algumas das coisas que toca no assunto em relação ao trabalharmos em conjunto é algo que eu noto que é muito que nós precisamos de aprender na nossa cultura. Em comparação a outras culturas onde eu tenho vivido, nós ainda vivemos muito sob a desconfiança uns dos outros. Na nossa cultura e há muito pouco, eu sinto que há menos vontade de associativismo, em realmente se querer ajudar e sermos iguais e não um de ser-se acima do outro. Penso que isso. Outra coisa que eu penso também é muito importante no que disse, e não o disse assim tão diretamente como eu vou dizer, que é uma coisa que também me faz bastante confusão. Quando uma pessoa sai do seu contexto cultural normal, vê algumas das coisas da sua cultura, não é? E uma coisa que o Nuno disse, mas não mencionou, mas não disse exatamente como eu penso. É assim, há sempre aquela expressão portuguesa na boca de toda a gente que é o complicado, que a mim dá-me uma dor de cabeça imensa, porque complicado quer dizer que é complexo e não quer dizer que é impossível. Por isso, o que nós temos que fazer quando algo que é complicado ou complexo, temos que ver quais são as diferentes partes e fazer o planeamento de como é que vamos solucionar e não só ver os problemas e encolher os ombros e não fazer nenhum. Porque, por exemplo, eu vivo na Alemanha de momento e os alemães também gostam de ver o que é complicado, mas na ideia deles é como é que eles vão resolver o processo. Qual é o processo para resolver esses complicados, não é? Não é de encolher os ombros e não fazerem nenhum. E eu acho que há certas coisas que seria bom nós aprendermos um pouco não se ficar pelo complicado e achar que é igual a... Não há num dicionário a dizer que complicado é igual a impossível. E outra coisa que também é muito preciso, e que também o Nuno referenciou, mas eu vou dizer por outras palavras que acho que são um bocadinho a puxar mais a coisa, que é tem-se que começar devagarinho. E não é logo querer grande rendimento, porque muitas vezes quando se quer logo grande rendimento não se constroem bons alicerces, como essa pessoa que não estava a começar devagarinho a aproveitar todas as azeitonas que havia na oliveira em toda a parte e queria logo começar com grandes máquinas mais, quer dizer, em vez de começar primeiro a realmente perceber como é que é o seu olival, o que é que pode fazer com queria logo tirar muito dinheiro, ficar rico logo de um dia para o outro e nunca criar alicerces que é... Penso que a Vera perdemos a Vera, creio eu. Perdemos a Vera. Mas eu acho que apanhei, pelo menos, as questões. Vamos ver.
Era o que eu estava um pouco a responder ao Alexandre. É demasiado fácil lamentarmos que isto, aquilo, daquilo outro, não colaboramos, as instituições são o diabo e as empresas o diabo são. É essa cultura que a Vera estava a falar. Nós já tivemos a cultura da colaboração, de trabalhar em simbiose uns com os outros. Já tivemos. Criámos subitamente uma ilusão, muito por esta imagem do sucesso, não é? Ou mesmo eu faço parte de uma iniciativa também que tem a ver com transformar as business schools em business and economic schools. Ecology and Economic Schools, assim é que é. De trazermos a ecologia para a economia, porque de facto nós quando vamos para uma escola de economia ou uma business school, o que nos é ensinado é que o nosso sucesso é a medida do nosso ser. Para nós termos sucesso, tudo vale para conseguirmos avançar. E coisas tão simples e tão fundamentais como compreender o sistema ecológico, como a empatia, como trabalhar em conjunto, como o trabalho social, são desprezadas, mais do que ignoradas, são desprezadas por este sistema porque não fazem parte da equação do sucesso. E, no entanto, não estamos a ter grande sucesso, pois não. Como um todo, não estamos a conseguir. Temos muito sucesso individual, mas muito pouco sucesso coletivo. E então é isso, é mostrar que não só é possível, como é estupidamente evidente, vale a pena. E nesse aspecto não há, volto a dizer, não tenho nenhum tipo de ambição se o projeto é grande, se é pequenino. Gosto de projetos reais, gosto de pessoas reais, gosto de pessoas que olham para a tal diversidade e complexidade e dizem, boa, ingredientes, bora lá, fazer aqui um caldinho que valha a pena. É muito importante entender que nem é um ecólogo, nem um biólogo, nem um economista, nem um agrónomo, ninguém tem verdade absoluta. Todos nós temos um bocadinho, não é? Isto é um caleidoscópio. Isto é como rodar um caleidoscópio. Consoante temos os elementos, a gente vai rodando e vai vendo padrões diferentes. E os padrões são tudo na vida. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida enquanto empresas, enquanto investigadores. E para isso é preciso então ter aqueles pedacinhos do caleidoscópio para ver os padrões e para colaborar. Estamos destinados, Vera, estamos condenados a colaborar. É mesmo assim. Portanto, tem que Eu ser peço por aí. desculpa, é que eu fiquei sem ligação, porque eu estou aqui numa ligação um bocadinho frouxa, então foi-se abaixo. Eu agradeço imenso que, entretanto, foi respondendo às minhas perguntas. Outra coisa que também eu penso que às vezes as pessoas só vão a um sítio qualquer e veem tudo muito limpinho, e não é? Veem o produto acabado e magnífico e não sabem qual foi o processo, não é? Por exemplo, eu vivo em Berlim. E aqui está em constante obras, constantemente. As pessoas chegam aqui como visitantes, ai que lindo edifício, mas não sabem que durante 5 anos não tivemos a linha a funcionar, não é? Chegam aqui por acaso estão com sorte, quer dizer, tudo demora o seu tempo a fazer e as pessoas têm que aceitar para qualquer coisa melhor, não é? Todos nós temos que fazer um sacrifício. Perdemos a Vera outra vez. Não é só em Portugal que a internet funciona. Não, afinal, não, Manha também. Se calhar avançamos. Eu passava para a Patrícia Tavares, tem aqui a mão levantada e já estamos a ver também. Se quiser ligar o seu micro, Patrícia. Olá, obrigada ao Nuno pela sua apresentação e também pelo otimismo que transmitiu, que é bom ouvir. Portanto, eu não estou assim tão otimista, mas é bom ouvir que realmente uma pessoa que está no terreno está mais otimista que eu que estou na cidade, não é? Um otimista é só um pessimista reformado, Patrícia. Pronto, a minha questão assim em geral é só a seguinte, pronto, nós falou em conservação, temos que conservar e agora temos a meta de conservarmos 30% do território, que mesmo foi falado mesmo pelo Primeiro-Ministro e tem sido falado, pronto, em instâncias internacionais, e nós somos ainda dos países, penso eu, quer dizer, tenho a certeza que ainda com mais biodiversidade e com mais proteção e que temos ainda alguns solos que ainda não foram completamente alterados, como aconteceu no norte da Europa, por todo o lado. E pronto, o meu pessimismo vai precisamente nesse sentido. Nós ainda temos algumas coisas conservadas, mas com a quantidade de projetos que nós temos agora na calha, pronto, falou nas centrais solares, diz que são compatíveis com o território, mas, por exemplo, todos os meses eu vou ao portal podem ser compatíveis. Pois, alguns podem ser compatíveis. Todos os meses saem mais 6 grandes centrais solares para o território, muitos deles no Alentejo, outros não. Pronto, centrais solares que provavelmente não deviam estar localizadas em solos produtivos, deviam estar se calhar juntos aos centros consumidores, nas zonas já degradadas, mas não, e todos estes projetos quase todos têm corte de sobreiros, ainda hoje estava a ver um na Chamusca que é mais 600 sobreiros
vão à vida, porque eles dizem que são dispersos e não sei o quê. E não é só isso, e não são só as centrais solares, é o regadio intensivo que falou, mas quer dizer, por exemplo, o Pisão, pronto, voltando ao Pisão, mas o Pisão realmente é uma área que está protegida e não sei o quê, agora vai ser tudo destruído para fazermos mais regadio. E depois, para além do regadio, também temos agora a alta velocidade, que é outro projeto enorme, que nós não estamos bem a ver. Tudo bem que nós queremos a velocidade rápida no país, mas isso é a custo de rasgarmos o território com ferrovia que vai ser intransponível de um lado para o outro, ou seja, o território vai ficar rasgado. E aquilo, agora vamos ter que ter ultrapassagens por cima em qualquer tipo de território. Portanto, são tantas coisas ao mesmo tempo que eu não estou positiva para realmente para o que vem, ou seja, acho que é bonito projetos pequenos e não sei o quê, mas a nível geral eu estou um bocado assustada com o que é que aí vem, porque temos dinheiro, temos que gastar o dinheiro e se calhar sem o planeamento necessário. Era isso. Essa palavra-chave é essa mesmo, é planeamento, ou seja, volto a dizer, nós trabalhamos também com autoestradas, com o objetivo de conseguir que uma operadora de autoestradas possa ter uma estratégia positiva para a natureza até 2030. Como é que isto se faz? Primeiro, conhecer bem a situação, conhecer bem o que é que aconteceu, perceber como é que as coisas são operadas e perceber se aqueles espaços e os espaços intermédios e os espaços imediatos podem ou não podem ser restaurados para essa função, porque a autoestrada está lá e vai continuar lá. Portanto, a ideia de recolonizarmos a autoestrada não vai acontecer, então como é que nós podemos fazer isso? Isso é para uma coisa que já existe. Quando estamos a falar de coisas que não existem, sejam áreas de regadio, sejam linhas de comboio, seja o que for, felizmente hoje em dia o que não nos falta são ferramentas para conseguirmos modelar ou pelo menos perceber o que é que vai acontecer e com isso criar as opções para que as coisas sejam bem feitas. E mais uma vez, os projetos pequeninos, como a Patrícia disse, mas têm um perigo muito grande. O projeto pequenino dá um falso conforto. Está aqui uma coisinha pequenina, está feita. Agora há um projeto de regeneração pequenininho, está aqui feito. Agora um projeto de florestação pequenininho, está aqui feito. Nós precisamos também, quando eu falei da importância dos municípios e das regiões e dos bancos de capital natural ou dos bancos de biodiversidade, de carbono e água, é a importância de concentrarmos área. Em vez de termos 20 empresas a fazer 20 projetos pequeninos, por que não trazer essas empresas para uma área ou para um mosaico, para a tal matriz, em que possamos realmente agregar valor de um lado e do outro. E sim, questionar. A primeira coisa para evitar que algo aconteça é evitar que algo aconteça. Perceber se de facto aquilo que nós vamos fazer faz sentido ser daquela forma, se aquele impacto se justifica. Fala-se muitas vezes de compensação, especialmente quando o tema entra no carbono e nas emissões, que é um tema, os espanhóis têm uma palavra que eu gosto muito, que é resbaladizo. É um tema muito escorregadio. E a ideia de que tudo se pode fazer porque a seguir paga-se e compensa-se é uma coisa que me causa um pouco de conflito pessoal e profissional. Acho que nós devemos ser muito bons a planear, a perceber o que é que estamos a fazer, se estamos a utilizar as melhores técnicas, as melhores maneiras, as melhores formas, para que não se possa fazer aquele license to thrash, não é? Licença para destruir ou para queimar. É um caminho que nós não podemos seguir enquanto sociedade, por isso é que vou dizer aqui uma coisa que pode ser um bocadinho mal entendida, mas vou dizer lá mesmo, já que estamos numa de sinceridade aqui entre pares, nós temos que atualizar brutalmente aquilo que chamamos de estudos de impacto ambiental, que são uma ferramenta completamente obsoleta, mas completamente obsoleta à data de hoje e que de pouco ou nada servem. Se nós realmente queremos uma nova geração de estudos de impacto ambiental e de ferramentas de análise e avaliação de impacto ambiental, temos que dar um salto quântico na maneira como elas funcionam, porque só dizer aquilo que dizem e funcionar da maneira como funcionam é extremamente curto. E não estou a dizer acabes com os estudos de impacto ambiental, não foi isso que eu disse, fique bem claro. O que eu estou a dizer é que precisamos de uma nova geração de estudos de impacto ambiental que estejam perfeitamente atualizados, que tragam os serviços de ecossistemas, que tenham ferramentas de análise económica da natureza e do capital natural e que mostrem realmente o trade-off entre o ter e o haver. Não temos. Temos que avançar por aí. Isso é um trabalho que nós temos feito, há pouco o Diogo estava a perguntar, é um trabalho que nós temos que fazer. Se nós queremos realmente valorizar a natureza, temos que estudar economia a sério e perceber porque é que os modelos económicos e as ferramentas económicas, seja microeconomia, seja macroeconomia, nos estão a falhar. Porque é que os modelos financeiros nos estão a falhar? Então temos que ir diretamente para as finanças. Porque é que nós não conseguimos fazer com que um modelo de alavancagem financeira valorize a natureza? E estamos a conseguir. Quando olhamos para os indicadores ESG e outros, o que vemos é que hoje em dia, à data de hoje, fica-me mais barato, o capital que eu vou buscar ao banco fica-me mais barato se eu conseguir demonstrar que entrego capital natural e serviços de ecossistemas. Isto tem que ser
estupidamente óbvio, tem que ser cada vez mais óbvio, que nós precisamos de um sistema financeiro, não há economia nenhuma no mundo que funcione sem sistema financeiro. Se nós tivermos um sistema financeiro, seja para grandes obras, seja para investimento municipal, seja para investimento das empresas, precisamos de um modelo financeiro que realmente permeie e valoriza tudo o que é investimento de retorno em capital natural e como é que isso pode ser medido na tal triple bottom line ou no P&L, como é que isso pode ser avaliado. E aqui vai um desafio grande para o ICNF. O ICNF não pode continuar a demorar tanto quanto tem demorado nestes temas da valorização do capital natural. Tem que se capacitar, tem que avançar, tem que arranjar forma, tem que ter maneira disto fazer parte todos os dias da agenda política, e não é de um ministério, é de todos os ministérios. Todos os ministérios têm que ter uma visão muito clara da importância do capital natural, senão não saímos daqui e não vai ser o ICNF, por muitos reforços que tenha e por muito boa gente que tenha, que consegue resolver isto. Nós não podemos também, enquanto sociedade, despejar para cima do ICNF e dizer a estes tipos que se amanhem. Nós temos que puxar por eles, para eles sentirem também esta necessidade de puxar pelo resto da política. Não podemos deixar o ICNF como está, precisamos de fazer ali um equilíbrio entre acarinhá-los, mas também dizer, vá lá, avancem lá porque é necessário, porque é muito importante. Sem essa capacidade, corremos vários riscos. Falamos do ICNF, também posso falar da APA, das CCDRs. É fundamental que as instituições sintam a pressão positiva, mas também um bocadinho um dedo indicador sobre si, para que temos que andar neste sentido, porque senão não há economia que nos valha, e então vamos estar sempre a chorar que alguém nos dê dinheiro para fazer qualquer coisa. Muito obrigada, Patrícia. Eu peço desculpa aqui ao Alexandre e à Vera que têm a mão levantada, mas eu preciso de ler aqui algumas questões que estão aqui no bate-papo, que é para deixarmos aqui também alguns esclarecimentos a quem nos colocou as questões. Eu creio que a primeira pergunta foi da Rafaela, que refere aqui Alentejo Litoral, Serra de Grândola, aplicação à propriedade, creio que é aquilo que o Nuno exponou na sua apresentação, aplicação à propriedade de 5 hectares sem produção, sobreiros mortos, pinheiros mansos, dispersos e matos, Esteva, Medronho. Tem que se analisar cada caso. A verdade é assim, a partir do momento em que temos, isso parece uma coisa interessante, porque parece um pequeno ecossistema de 5 hectares ainda é terra. E há coisas para fazer aí, certamente. Os elementos estão lá. Se calhar precisam de outro tipo de atenção, tipo de cuidado, e faltam elementos. Nós olhamos muito para os elementos grandes, mas não olhamos para os elementos pequeninos. Muitas vezes o que nós vemos, e isto está bem estudado, questões do azinhal, da mortalidade do azinhal e da mortalidade do montado de sogro. Nós temos a oportunidade de trabalhar com isso já há vários anos. E normalmente não é por acaso. Ou seja, nós, não sei porquê, temos aqui um ódio de estimação a tudo o que são os matos e as pequenas plantas. Parece que eles são o fim do mundo e competem com as árvores e competem com a vinha e tudo compete e tudo é o diabo. A verdade é que não é nada disso. Nós, quando destruímos a estrutura do subcoberto do montado, seja de sobreiro, seja da azinheira, aceleramos a sua degradação. Tudo tem que ser feito com conta, peso e medida, mas geralmente a conta e peso e medida é uma desculpa para fazer tudo à bruta. E nós temos mesmo de perceber como é que funciona uma coisa que é... Nós sabemos o que é a World Wide Web, mas percebemos pouco sobre a Wood Wide Web. Como é que funciona realmente as redes ecológicas da natureza e a própria maneira como as árvores e as plantas estão ligadas umas às outras. E muito do que nós podemos fazer é começar a tomar atenção aos detalhes, aos pormenores. Isso é um bocadinho como uma culinária, como uma joalharia. Os detalhes importam. Nós realmente, se calhar, para conseguirmos restaurar o sobreiral, do medronhal, temos que começar a olhar também para os matos, o que é que lá estão, que não estão, se conseguimos pô-los, se conseguimos fomentá-los, se conseguimos que eles recuperem solo, reiniciem uma nova sucessão ecológica. A parte de gira é que alguns desses matos podem ser utilizados, por exemplo, nós temos um ou dois casos já engraçados em que estamos a utilizar partes desses matos, seja os frutos, as sementes, para fazer jeans e para fazer produtos para cosmética e produtos para nutracêutica e para fazer mulchings e para fazer fertilizantes ativados biologicamente. Portanto, essas coisas são cada vez que... Como é que eu posso dizer isto? Nós temos uma sorte incrível, vivemos num país que tem uma alta produtividade primária. E em vez de utilizarmos isso como uma benesse, choramos. Ou porque causa incêndios, ou porque nos causa chatice, ou porque temos que gastar dinheiro a limpar todo o mato e mais algum, que é uma histeria coletiva que nós criamos sobre os matos e sobre a vegetação, que é simplesmente medonha. Não tenho outra palavra a não dizer, medonha. A histeria coletiva que nós criamos em relação aos matos e vegetação. Nós não vamos ganhar essa guerra. Essa história de limpar tudo
é uma guerra perdida, é dinheiro que está a ser mal gasto, está a ser mal orientado, podia ser muito melhor orientado em coisas que realmente têm impacto. E sim, precisamos fazer controle de vegetação e gestão de vegetação em algumas situações, mas aquilo que temos hoje em dia é absurdo e é medonho. Eu tenho consciência que está a ser gravado. Portanto, é mesmo muito importante percebermos se temos assim tão pouco dinheiro disponível, vamos tentar ser um bocadinho racionais e meter dinheiro onde se gera valor e não onde se perde. Obrigada, Nuno. Temos aqui uma pergunta do Horácio Faria. Parabéns, Nuno, pela excelente apresentação, cujos conceitos subscrevo integralmente. Com a sua experiência, que medidas deveriam ser tomadas no imediato para que os conceitos que apresentou fossem integrados nos instrumentos de ordenamento e gestão do território? Boa pergunta. Nós temos tido algum sucesso interessante com revisões de PDM, ou seja, já conseguimos influenciar algumas revisões de PDM no sentido de integrar os serviços dos ecossistemas. Pelo menos fazer o que nós temos feito é utilizar ferramentas como o COS e outras ferramentas que existem no mapeamento do território e dar-lhes significância ecológica. E quando damos significância ecológica, quando percebemos o que é que são aqueles habitats, aquelas estruturas ecológicas, atenção, habitats não é só coisas classificadas como alto valor de conservação. Um pinhal é um habitat. Portanto, temos de perceber o habitat no sentido ecológico da coisa. Como é que aqueles habitats são, como é que eles funcionam, que serviços é que entregam, e conseguir mapear isso no território e conseguir integrar isso num PDM é de altíssima importância, porque criam-se opções. E a palavra opções não pode ser pouco sublinhada aqui neste seminário. Uma economia desenvolve-se, uma economia tem progresso quando tem opções. Quando não tem opções, torna-se extremamente perigosa e pode a qualquer momento entrar em recessão e hiperinflação, noutras coisas que nós temos visto. Se nós tivermos um conhecimento ecológico do território e integrarmos isso no PDM, nós podemos chegar a coisas muito interessantes como reformas de IMI, valorização ecológica dos territórios e coisas que não... Aquela triste roleta russa que é o meu terreno está do lado da rede Natura, o teu não está, tu podes fazer coisas, eu não posso. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, ok? Temos que conseguir perceber quais são as vantagens de estar numa área protegida, quais são as vantagens de estar na rede Natura e o que é que isso implica. Isto implica também uma reforma de pensamento e uma reforma estrutural. Não pode, não mexe, não faz, não são medidas de gestão. Isto não é nada, ok? Temos que perceber como é que se pode desenvolver, o que é que se pode proteger e tem que fazer sentido restaurar, regenerar e conservar. Tem que fazer sentido económico também. Sentido económico, sentido fiscal, sentido financeiro. Portanto, os municípios neste momento têm na sua mão ferramentas absolutamente vitais que podem explorar para atrair investimento, volto a dizer, para conseguir melhorar instrumentos fiscais, para conseguirem atrair população, para conseguirem atrair atividades económicas e restaurar e recuperar a sua rede ecológica fundamental e valorizar a natureza. E para isso, os PDMs são instrumentos fundamentais, porque são instrumentos regulatórios com poder legal, e não temos que hesitar. Já chega, não temos que hesitar, temos que olhar para as coisas que temos, e sim, posso parecer excessivamente otimista, mas não tenho o luxo de não ser. Temos que ser mesmo otimistas, porque senão, volto a dizer, apontar é muito fácil, dizer que está mal é muito fácil, temos que ter a distinta lata de arriscarmos e de fazer qualquer coisa pela positiva. Obrigada, Nuno. Vou ler aqui a última questão aqui no nosso bate-papo, já estamos aqui com os timings um bocadinho apertados. Paula Carmo, do Agrupamento de Escolas do Ourique, questiona: há muitas autarquias do Alentejo preocupadas em aplicar estes conceitos nas suas iniciativas? Ou estes conceitos só são aplicados por entidades privadas? E ainda que tipo de obstáculos os empresários enfrentam junto às entidades oficiais ou vizinhos? Portanto, como é que se chama a pessoa que colocou a pergunta? Professora Paula. A professora Paula está a ver se não arranja sarilho. Dá para mais uma hora de debate. Vontade, toda a gente, ou digamos assim, vontade muita gente tem. Transformar a vontade em ação é isso que falta. E para isso nós temos que nos estimular e puxar uns pelos outros. Porque eu tenho falado com muitas pessoas ligadas, no caso dos municípios, ou presidentes de Câmara, ou vereadores, ou coordenadores de departamentos e de áreas, e a vontade está lá, a sede está lá, a vontade. Falta qualquer coisa às vezes que é aquela ativação, é acreditar. E aí há uma coisa muito importante, que é o poder político. Politicamente tem que fazer sentido. Se politicamente fizer sentido, e a política, não estou a falar da cor A, B ou C, isso estou-me nas tintas, sinceramente. Sabendo uma lógica política subjacente, cria-se, essa vontade é criada em ação.
E não pode estar a dizer assim, isso agora é daquele departamento, é daquele vereador, é do outro departamento, está naquele, está não sei onde, está... Epá, não dá, ok? Temos que, de uma vez por todas, pegar nesta vontade, e os ingleses têm uma expressão que eu gosto, que when there's a will, there's a way, não é? Quando há uma vontade, há uma maneira de fazer. As escolas têm um papel importantíssimo a trazer também pessoas para explicar aos alunos que o futuro não é porem-se a andar, não é? Nós temos um conhecido presidente da Câmara que diz, gostei muito de ser alentejano, mas assim que pude, depois fui andando. Temos que perceber que ir andando é uma opção, mas não é a única opção. E não é... Nós não estamos a fazer o melhor do mundo aos nossos miúdos. Às vezes tratamos muito bem os pequeninos, inspiramos muito, e achamos muita piada para iniciar a fazer coisas. Eu acho que há um trabalho enorme por fazer com as escolas profissionais e com os miúdos que estão no secundário. Estão ali naquela beirinha de ir para a universidade e nós lhes damos meia dúzia de opções, quando podíamos dar meia centena de opções. E isso é mesmo muito, muito, muito importante. E que essas opções mostrem que a tecnologia, a modernidade, a natureza, a sustentabilidade, o bem-estar passa também por fazer a informação e estarem neste território. Senão é muito fácil aliciá-los a irem para uma Berlim ou para uma Nova Iorque, para uma Lisboa da vida. Agora, o que é que se pode fazer em Eurique? O que é que se pode fazer em Marvão? O que é que se pode fazer em Mértola? E o que é que se pode fazer sei lá, daqui o resto da tarde dizer nomes. Isso é que nós temos que pensar. Não pode ser assim que eu puder vou andando. Enquanto sentirmos que isso, que a maior parte dos miúdos, assim que puderem vão andando, temos um problema muito, muito grave, porque nós temos que manter não só os nossos miúdos, mas ainda trazer mais miúdos de fora, porque Portugal vai ficar velhote. Estávamos a ficar com um problema muito grave de envelhecimento da população, e nós precisamos de gente. Precisamos muito de gente, e gente com vontade, com capacidade, com querer, e que saiba trabalhar em conjunto, saiba trabalhar em comunidade, porque de outra maneira, meus caros, aí nem o melhor otimista do mundo consegue prever um grande futuro. Muito obrigada, Nuno, e muito obrigada aos nossos participantes pela sua participação e pela colocação de perguntas. Eu peço desculpa a quem ainda tem a mão levantada e que eventualmente a quem queira colocar questões, mas o nosso tempo está mesmo aqui a terminar, já estamos aqui um bocadinho fora do tempo. Nós vamos enviar também o e-mail do Nuno, portanto, assim como mais informações, como é habitual. Agradecer mais uma vez a disponibilidade, foi um prazer, Nuno, tê-lo aqui E já vou enviar a apresentação para depois partilhar para quem no nosso ciclo de webinars às terças. Muito obrigada, Nuno. Muito obrigada a todos que participaram neste webinar. E àqueles especificamente que o fazem sempre de forma ativa. Muito obrigada. Votos de uma excelente semana a todos e obrigada e até breve. Boa tarde. Até breve. Bom trabalho a todos. Adeus. Obrigada.